Pessoal, pegue a apostila de geografia e abra na página 2, unidade 5. Ações da natureza nas paisagens. Ok? Primeiro passo. Observe a formação rochosa na imagem. Ela lembra algum objeto que você conhece? Qual? Então responda. Vocês podem responder aqui nessa parte azul, ok? Você já observou formações rochosas com aspecto curioso como esta? Como você acha que a rocha ficou neste formato? O que aconteceu que a rocha ficou nesse formato? O que vocês acham? Na página 4, como os elementos da natureza transformam as paisagens? Conforme estudamos, cada paisagem é diferente da outra. O que as faz diferentes são os elementos que as compõem, tanto natural como cultural. As paisagens não são estáticas, mas sim dinâmicas, ou seja, sofrem modificações a todo instante. Então, as paisagens sofrem modificações a todo instante. As paisagens são constantemente transformadas pela ação dos diferentes elementos da natureza, como a luz e o calor do sol, as águas da chuva, do rio, dos oceanos, os ventos, os vulcões, os terremotos. Nas próximas páginas, vamos conhecer de que forma a ação desses elementos altera as paisagens. Então, a paisagem pode ser alterada pela chuva, vulcão, terremoto, pela água da chuva, ok? Ações das águas. Leia atentamente a letra da música a seguir e grife os trechos em que o autor menciona de que maneira a água transforma a paisagem. Então, temos a música Planeta Água, vocês devem conhecer. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Então, pessoal, cantem a música aí na casa de vocês e grifem as letras que transformam a paisagem que tem na música, ok? Na página 5, Água dos Rios. Observe a imagem, olha que imagem bonita. Paisagem do cânion. A água dos rios é um dos elementos que pode transformar as paisagens. Em razão de sua força, a água dos rios remove e carrega pequenas partículas de solo durante seu percurso das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Em alguns casos, com o tempo, esse desgaste do solo e das rochas vai se formando vales profundos, chamado de cânions, como você pode perceber na imagem anterior. Então, a água, ela vem descendo e vai fazendo buracos. Tá vendo? São os desgastes nos vales, que são chamados de cânions. Outra maneira da água dos rios transformar a paisagem ocorre durante a alteração de seu nível. Durante a época de cheia, o volume da água é maior, em virtude da chuva. Então, podemos ver que uma dessas imagens, o volume da água é maior porque é a época da chuva. Já na época de escassez de chuva, que é quando não chovem, fica bem raso, né? Fica com pouca água. Então, aqui temos a paisagem do Rio Madeira durante a época de chuva. E aqui a paisagem do Rio Madeira durante a época de escassez de chuva. Então, nessa paisagem, muita chuva. E nessa paisagem, pouca chuva. Podemos observar, então, que na primeira imagem está bem cheio, né? Bem bonito, por causa que choveu bastante. Já quando não chove, fica bem raso, né?
Na página 6, águas da chuva. A água da chuva também transforma a paisagem, como exemplo a seguir. Então, temos aqui a paisagem da vegetação da Caatinga durante a época de estiagem, que é quando não chove. E aqui, a mesma paisagem, mas na época de chuva. Podemos observar que na época de chuva, as plantas ficam verdinha, bem bonita. E o sol e a terra fica bem úmida, né? Já na época de seca, fica bem seco o solo e as plantas ficam bem feias, né? Não ficam bonitas. Responda ao desafio, pessoal. Pode responder no caderno o desafio. E faça a leitura do texto a seguir. Pessoal, na página 6, observe que tem a imagem do morro. Quando chove muito, provoca o deslizamento do morro. Então, cai as vegetações, vai caindo tudo. Olha como fica feio depois. Na página 7, temos o texto do Pantanal. Façam a leitura aí na casa de vocês. O Pantanal é uma extensa área que se localiza no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, e se estende até o Paraguai e a Bolívia. Vamos conhecer um pouco sobre o Pantanal. Responda a pergunta: vocês acham que a ação das águas é fundamental para a transformação das paisagens? Sim ou não? Dizem que quem chega ao Pantanal se sente no paraíso. Nossa, mas que lugar maravilhoso, é um paraíso mesmo, né? Tem bastante bicho, vegetação. Então, façam a leitura deste texto e responda a questão 1 e 2. Qual é o assunto tratado no texto? De acordo com o texto, como são as paisagens do Pantanal durante a época de cheia dos rios e na época seca? Na página 8, águas do oceano. Ai, que lindo, águas do oceano. Olha que lugar maravilhoso, gente. Paisagem litorânea do Rio Grande do Norte, com destaque para as falésias. Nossa, as falésias são lindas. A força das ondas, ao atuar constantemente e por um longo período de tempo nas rochas, provoca o desgaste. Esse desgaste pode formar paredões conhecidos como falésias, como a que você observa na imagem anterior. Fica cheio de buraco, olha que bonito que fica. Por causa da... Pessoal, a página 9 do Jogo Rápido, vocês vão usar tudo que vocês leram até agora para poder responder. Como é possível perceber a ação da água da chuva na transformação das paisagens? Então, tem aí no texto. Explique como a água dos rios pode transformar as paisagens. De que forma a água do oceano transforma as paisagens litorâneas? No lugar onde você vive, de que forma a água transforma a paisagem? Converse com seus colegas. Desafio. Pesquise em revista, livros ou na internet outros exemplos de paisagem transformada pela água, de acordo com o que você aprendeu, e cole no seu caderno. Esse desafio pode fazer para a próxima aula, tá bom, pessoal? Se não der tempo. Então, a atividade vai até a página 9. Boa aula para vocês. Beijos.